Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso estudo de Provérbios hoje. Vamos ver o versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Eu queria ter feito isso na última lição, mas eu decidi seguir em frente e fazer isso numa aula separada. Então vamos ler mais uma vez Provérbios 1, versículo 1 a 7. Não vai ser penoso. Quanto mais você lê, mais você ouve, mais terá impacto sobre sua vida. Lembre-se que nós temos que colocar essas coisas na nossa cabeça e no nosso coração. Então, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Agora, vamos ao Senhor em oração, mas eu também quero que você ore. Peça a Deus, implore a Deus, clame a Deus que Ele te dê sabedoria e que Ele te dê luz, não apenas para esta aula, mas para tudo. Sempre que você se assentar para ler a palavra de Deus ou ouvir os pastores, os anciãos da igreja pregando, e os seus pais te ensinando também, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com esses jovens. Eu peço ao Senhor que abençoe-os, abençoe eles por causa do Teu nome, abençoe-os por causa do Teu Filho, para a Sua glória e o Seu prazer. Eles são Seus servos úteis de Cristo. Ame-os, faça com que eles sigam o Senhor, confiem no Teu Filho, somente nele. Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, amém. Ok, então vamos ver o versículo 6. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Agora, a palavra entender aqui significa ver, perceber. Deixa eu dar uma ilustração. Quando eu tinha um tempo mais livre, assim, eu era mais jovem, eu gostava de caçar cordeiros, eu caçava animais por aí. Eu sempre gostava de caçar com o meu amigo Darry Hobbill, e ele usava óculos. E por isso, de fato, a sua visão não era tão boa. Quando a gente estava lá em plena luz do dia, onde o sol estava realmente brilhando, eu via melhor do que ele. Eu poderia ver melhor que ele, mas quando a gente estava na floresta, muitas vezes nós caçávamos juntos, e ele me parava, ele dizia assim, ó, olha o cervo ali, olha o cordeiro ali. E logo ali eu olhava, e honestamente eu não podia ver. E isso ele dizia ali, tá ali, cara. Eu quero dizer, eu de fato tentaria, mas eu não podia ver. Então, eu descobri que quando estava mais escuro, eu não via tão bem. Também descobri que ele não era tão daltônico quanto eu pensei. Então, o marrom do cervo se destacou no fundo verde. Mas para mim, realmente não. Então, você entende que é assim que acontece muitas vezes quando você está estudando a palavra de Deus. Nós somos cegos, na verdade, ou cegos na aplicação, e nós precisamos estar constantemente clamando a Deus para nos mostrar isso, nos mostrar aquele outro ponto. Deixe-me ver isso, perceber isso, e não apenas ver, mas perceber. Ver a importância da vida, de uma vida. Quero dizer, cara, olha, isso é vida ou morte. É a coisa que nós temos aqui. Se você é cristão, você está no território do inimigo, você está atrás das linhas. E há muitas coisas perigosas, e o único jeito de você caminhar é enxergando. E você e eu não enxergamos tão bem. Então nós precisamos estudar diligentemente as Escrituras, mas também precisamos orar diligentemente para que Deus abra os nossos olhos. Quantas vezes no livro de Salmos nós ouvimos, ou lemos sobre Davi fazendo exatamente isso? Mesmo o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, há duas orações muito importantes nas quais ele está basicamente dizendo, deixe-me ver, deixe as pessoas enxergarem, verem. Então precisamos perceber, nós precisamos entender o valor do que está sendo ensinado. Você conhece reis e profetas e sábios, espera ouvir as coisas que agora ouvimos e eles nunca ouviram falar que nós somos pessoas privilegiadas por ter uma Bíblia, precisamos estudá-la. Agora, ele diz para entender provérbios. Já falamos sobre o que é um provérbio, mas vamos passar por isso de novo.
é inspirado, está nas Escrituras, então é a palavra de Deus inspirada. E, no entanto, tem o tipo de literatura que eu posso definir melhor, como você sabe, as observações de homens sábios em diferentes categorias, para que eles falem em generalidades. O livro de Provérbios, como eu disse, eu quero repetir de novo, não está dizendo se você faz isso, você será rico, se você fizer aquilo, você vai prosperar, se fizer isso, nunca vai ter problema na vida. Não é isso que eu estou falando. Mas o que está dizendo no livro de Provérbios, geralmente, se você vira uma pessoa que é muito diligente em seu trabalho, vai prosperar economicamente. Geralmente. Existem exceções. E há exceções em nossas vidas, em que nós passaremos por momentos de julgamento. Uma pessoa que tarda em se irar, provavelmente vai ter muito menos conflitos, brigas, do que alguém cuja raiva explode depressa. Mas isso não significa que uma pessoa que é mais paciente, às vezes, não vai entrar em conflito. E por isso, os provérbios, as regras gerais dos provérbios são fundamentais para a vida. Você precisa seguir um certo padrão. Aí você vai ver certas consequências. Então, incapazes de entender os provérbios, se você ler este livro inteiro, você vai ver como deveria. Eu não entendo isso, eu não entendo bem. Você tem que entender. Então é quando você clama: Senhor, abre os meus olhos para perceber e me mostre como aplicar isso. Então, para entender provérbios e parábolas. Isso pode estar lidando com algo como o que Jesus ensinou quando falamos sobre as suas parábolas. É uma história, uma ilustração, e dentro dela é encontrado, geralmente, nem toda palavra é ensinada uma verdade específica, mas um princípio geral, ou a verdade dessa história. Nós precisamos ser como um minerador, para ir lá, ouvir, ler, cavar um pouco, e encontrar a joia e o ouro que o professor quer que nos mostrar, e as palavras do sábio. Agora, quando ele diz que as palavras do sábio, essa é uma oposição significa, basicamente, ele está se repetindo as palavras dos sábios, tem a ver com os provérbios e os números. Então ele está enfatizando. Olha, você precisa perceber o que é um provérbio. Você precisa perceber o que é uma figura, uma parábola. É quando está nas Escrituras que você precisa conhecer essas palavras dos sábios, você precisa entendê-las. Agora ele vai continuar e diz: as palavras enigmas dos sábios. Agora, essa palavra enigma pode se referir até à poesia, mas é fundamental em um ditado difícil de entender. Muito difícil de entender. E exige que você e eu trabalhemos. Agora, eu conheci pessoas que eram, eles não tinham QI excepcional na universidade. E ainda assim, eles tiveram notas excepcionais. Muitas vezes, eles eram mais notáveis do que os outros que tinham um QI fantástico. E o que fez a diferença? O trabalho. A pessoa brilhante começou a estudar 2 dias antes do teste. A pessoa que percebeu que que eram limitadas em seu QI, começaram a estudar 2 semanas antes do teste. E por isso conseguiram pegar as informações uma e outra vez, como eles fizeram as coisas, viria à superfície. É como uma costeleta, uma vaca mastigando. É bom agora, você não é um garoto de fazenda ou uma garota de fazenda, talvez. Uma vaca mastiga grama, ela engole. Ela tem 4 estômagos, ela engole e depois ela remoe aquilo de novo. Para depois engolir, remoe, engole de novo. O que ela está fazendo é que ela está recebendo cada gota do nutriente daquele capim, da grama. Você entende? É isso que nós temos que fazer. Muitas das coisas nas Escrituras, nem todas elas, mas muitas delas, podem ser difíceis de entender, realmente podem, e você e eu, nós precisamos trabalhar. Eu mencionei que precisamos trabalhar.
Precisamos trabalhar muito, porque, novamente, isso não é assim como alguns pregadores pregam. Não se trata apenas de obter sua melhor vida agora. Mesmo com o livro de Provérbios o ajude a ter uma vida muito boa aqui na Terra, trata-se da eternidade. E não se trata apenas de agradar a nós mesmos ou agradar nossos pais. Mesmo que não haja nada errado com nenhuma dessas coisas necessariamente, trata-se de agradar a Deus, honrar a Deus, o Deus Filho e o que Ele fez por nós. Ok, agora sobre essas coisas de ser diligente. Bem, onde os seus pais estão pedindo que você assista este vídeo sobre Provérbios, ou você está sendo levado a uma igreja para ouvir o pregador, você é muito, muito privilegiado por poder se assentar debaixo do ensino e poder ter uma Bíblia para estudar. Uma das razões pelas quais eu trabalho com missões, mais do que qualquer outra coisa, é porque existem pessoas que não têm esse privilégio que você tem. Você entende? Eu sei que sou privilegiado. Eu tenho todos esses livros que eu tenho aqui, Bíblias, eu tenho pessoas piedosas ao meu redor que conhecem o Senhor, mas há tantas pessoas lá fora que não têm isso. Se você tem o privilégio, então tome esse privilégio para si, a fim de honrar a Deus, a fim de trabalhar e trabalhar para que outros possam também ter o mesmo privilégio. Agora, eu quero que olhemos para Mateus capítulo 13, Mateus 13, e eu quero que você olhe para algo que Jesus está falando aqui em parábolas. Vamos ver algumas coisas incomuns que parecem difíceis de serem entendidas, mas elas ficam claras quando entendemos no seu contexto. Então, olha o versículo 10 do capítulo 13 de Mateus. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Por que o Senhor ensina através dessas histórias meio difíceis de entender? Então Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Agora, olhe para o versículo 13. Jesus aqui agora diz: este é o nosso Senhor, o Senhor da compaixão amorosa. Ele sempre demonstrou a maior abundância de misericórdia para aqueles que estavam ao seu redor durante os seus 3 anos de ministério aqui. Mas ele diz no versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então apenas, na primeira leitura, ele diz, não parece certo, parece que ele faria tudo ao seu alcance para ajudar, para eles entenderem. O que você precisa entender, ver, é que o problema não está no nosso Senhor, o problema é com aqueles que se recusam a ouvi-lo. Agora, para conseguirmos uma boa compreensão disso, eu quero que você primeiro perceba que em muitos casos, eu vou mostrar alguns casos, ele diz que os discípulos entenderam, mas as multidões não. Mas quando você lê o livro inteiro de Mateus, leia o capítulo todo, capítulo 13 todo, capítulo 15, você começa a ver algo que os discípulos não entendiam. Eles realmente não entendiam. Então, qual era a diferença? A diferença era esta: a grande multidão ouviu Jesus expor, falar coisas difíceis para eles entenderem nos seus corações. Eles não se importavam. Se ele estava multiplicando pão ou algo do tipo, que eles poderiam comer pães e peixes. Bem, eles estavam todos lá com ele, mas quando ele começou a ensinar coisas duras, pesadas, eles simplesmente não se importavam, eles não o procuravam. Não vemos a multidão vindo a Jesus e dizendo: bem, deixe-me colocar dessa forma, a multidão e os discípulos, ambos não entendiam.
o que Jesus estava ensinando. Mas observe a diferença entre as multidões. Os discípulos vieram a Jesus e disseram: o Senhor precisa nos dizer, precisa nos explicar, nós precisamos saber. Pedro disse: o Senhor tem as palavras da vida, nos explique isso. Você vê a grande diferença em cada coisa? Não acontece por acaso assim. Quando você lê o livro de Provérbios e diz para você mesmo: isso é meio difícil de entender, eu estou cansado ou com sono e tem outras coisas para fazer, você sabe o que está acontecendo, seu coração está sendo exposto. Você está a par da própria sabedoria de Deus. A própria sabedoria de Deus está colocando lá na sua Bíblia. Mas seu coração está sendo exposto porque ele simplesmente não se importa. Você simplesmente não se importa, não tenho tempo, prefiro fazer outras coisas. Não há nada errado em fazer outras coisas, não há nada errado quando o jovem quer sair, brincar, estar com os amigos, se divertir e tal. Não há nada errado com isso. Mas a sua prioridade deve ser conhecer a Deus. E se você lê a Bíblia, você diz: isso é simplesmente eu não entendo bem. Sim, nem eu muitas vezes, nem ninguém, quando eles começam, mas aqui está a pergunta. Você reconhece que isso é uma questão de vida ou morte? Você reconhece que somente nas Escrituras você tem sabedoria? Você vê algum valor nas palavras de Deus para que você diga para si mesmo: eu devo conhecer, eu devo saber, eu devo conhecer. Sempre eu digo aos meus filhos isso. Você sabe, a Bíblia diz que é cheia de tesouros. Essas sabedorias são como joias em abundância. Então eu perguntei a eles, eu havia dito que eu havia enterrado 100 libras de ouro em algum lugar do nosso quintal. Você receberia uma pá e uma picareta e cavaria o dia todo, a noite toda, por meses, para encontrar essa grande quantidade de ouro. Ou eu poderia dizer o mesmo, joias, rubis, diamantes, qualquer coisa que seja. Se eu lhe dissesse que estivesse lá, você ia cavar fundo numa rocha sólida. Mas algo muito maior do que rubis ou joias está na palavra de Deus. E não, você não está indo abrir a sua Bíblia, e você não vai abrir a Bíblia desde o início e entender tudo. Mas você deve entender. Agora, eu quero que você olhe para o capítulo 13. Vamos olhar para o versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Você entende? Onde está a multidão? Esse cara, ele diz coisas muito difíceis de entender, duras. Mas olhe para os discípulos. Nos mostra, Senhor. Nos revele. Nós precisamos conhecer. Agora, vá para o capítulo 15. Eu quero mostrar algo para vocês no capítulo 15, versículo 15. Capítulo 15, versículo 15 de Mateus. De novo, Pedro. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Agora, aqui vem Pedro e ele apenas diz: por favor, nos explique o que significa isso. E veja a resposta de Jesus às nossas sensibilidades modernas. Isso parece realmente difícil. Não é você que tem uma falta de entendimento. Imagina se você também for o seu professor da Bíblia, ou sua mãe, ou seu pai, e você diz: me explica isso. E eles disserem para você: está te faltando compreensão. Você ainda está obstinado. Você não pode entender o que eu estou dizendo. Agora, o que você faria? Eu sei o que a maioria das pessoas faria. Elas ficariam ofendidas. Nos tornamos como um nervo cru. Somos tão sensíveis que se alguém nos olhar de uma maneira errada, nós estamos do lado de fora da porta, fazemos bico e haverá uma centena de pessoas nos esfregando nas costas, nos dizendo que essa outra pessoa não tinha o direito de ser tão má com nós. Olha, precisamos parar com isso, com essa bobagem de ser tão sensível, que nunca podemos ver o que realmente está acontecendo. Jesus não está faltando com amor, ele não está sendo cruel.
Ele simplesmente está tentando mostrar Pedro e os outros. Olhe, entregue-se a isso. Sente-se em um campo, acorde no meio da noite, em uma vigília, no noturno, o que for preciso. Não me importa o que você tem para fazer. Fique de cabeça para baixo, mas você precisa trabalhar. Você precisa parar de ser preguiçoso. Não é incrível? Podemos dedicar tanto tempo a assistir televisão, ou, sabe, jogar joguinho, videogame, ou alguma conversa sem sentido. E não conversas tão sem sentido assim, também podemos. E, no entanto, parece que estamos tão cansados quando chegamos à hora de estudar a palavra e é algo que não entendemos. E ainda assim, raramente procuro. Meus queridos jovens, queridos, me escutem. Você sabe, na antiga linguagem de cingir seus lombos, você sabe, enrolar a sua túnica ou o seu manto ao seu redor e esteja pronto para correr, lutar. Lutar e lutar na palavra de Deus. Lá que nós encontramos vida, porque lá encontramos Jesus Cristo lá, Ele nos ensina a viver bem. Bem, estaremos de volta com a próxima lição, espero vocês da próxima vez. Então, estudaremos provérbios, estudaremos todo o conselho da palavra de Deus e que Deus os abençoe.